eu costumo dividir basicamente em 5 reuniões que o gestor comercial ele precisa ter de rotina no dia a dia dele. Vamos lá. Primeiro, reunião diária com o time dele, reunião semanal com o time dele, reunião mensal com o time dele, reunião one-on-one individual com o time dele e também um quinto tipo de reunião, que são as reuniões com as outras lideranças, com os pares. Então essa reunião também é bem importante. Muito. Então, a gente vai falar dessas 5 tipos de reuniões que eu acredito que um gestor ele precisa ter no dia a dia, no campo de batalha, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, vamos começar. Primeiro, eu costumo dizer que a reunião mais importante que você precisa ter, antes de qualquer uma de todas as outras, é a reunião semanal. Boa. Por quê? Porque dentro da reunião semanal é o primeiro ponto que eu vou construir as minhas rotinas como gestor. Dentro da reunião semanal eu vou dividir ela em 2 etapas, Matheus. Eu vou dividir a primeira parte, que é o que aconteceu na semana. Então, o que aconteceu na semana são os números da operação, as metas, os resultados, quanto que a gente tinha que fazer, quanto que a gente fez. Vamos olhar os indicadores, quantos eles entrou, quantos eles foram trabalhados. A gente vai olhar toda a operação. E essa reunião é uma reunião que também traz muita presença para o time comercial sobre o que está acontecendo no dia a dia. Eu costumo dizer que é uma reunião para elevar senso crítico, para elevar esse senso crítico do time perante ao que está acontecendo no dia a dia. É conectar esse time com a operação, conectar esse time com a missão, com a visão, com a alta gestão realmente, com os objetivos da empresa. Então, dentro da reunião semanal, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que aconteceu na semana. O que aconteceu na semana, quais são os resultados que a gente está buscando e, claro, o que a gente tem que fazer para a próxima semana. Qual que é a meta para a próxima semana, qual que é o resultado que eu tenho que buscar na próxima semana e um pouquinho dessas coisas. Boa. Nessa etapa também, a gente vai passar aí 1h30, 1 hora, 2 horas no máximo falando dos números. Eu acho que nem chega tudo isso, geralmente a gente faz isso em 1 hora. E o restante da reunião semanal a gente vai para o segundo tópico, que é treinamento, Dani. Então, dentro da reunião semanal, eu tenho que dividir ela uma parte sobre números, sobre gestão, e a segunda parte sobre treinamento. Então, eu preciso ter uma rotina semanal de desenvolver o meu time, de desenvolver os meus vendedores, meus pré-vendedores, meus coordenadores. Essa rotina, ela precisa acontecer. Então, a gente vai falar muito sobre treinamento. E quando a gente entra em treinamento, cara, dentro dessa reunião semanal, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, cara, treinamento mais simples, rápido e barato para se fazer. Roleplay ou call review. Roleplay é a gente botar 2 vendedores para simular uma ligação e a gente dá feedback, ou call review, que é pegar uma ligação, ou melhor, revisão de ligação, né? Pegar uma ligação, ouvir ela, botar todo o teu time ouvir e dar feedback. Boa. Cara, simples. Quantas vezes a gente fez isso, Matheus? Quantas vezes isso deu resultado, cara? Milhares de vezes. E, enfim, a gente já falou, a gente já tem um podcast que a gente fala exatamente sobre isso, sobre treinamento para time comercial, a gente já falou sobre Kumbuka, a gente já falou sobre vários outros, e é de graça, você só precisa tirar a ligação e ouvir, mas tem outros vários, né? E é muito importante você ter tocado nesse assunto sobre parar esse momento do dia, da semana, para fazer já a reunião e o treinamento. Essa semana passada eu estava atendendo um dos nossos clientes e o que ele fazia? Ele sentiu, ele já de cara falou, tô com esse problema, só quero validar contigo. Eu tenho um momento que eu paro o time inteiro para fazer reunião, mas eu também tenho um momento que eu paro o time inteiro para fazer treinamento. E são momentos separados da semana. O que ele falou? Ele sentiu que era muito difícil o time, demorava muito tempo para parar o time, todo mundo para começar o treinamento, para começar a reunião de forma separada. Demorava muito mais na hora de voltar para o campo de batalha, para voltar para a operação. E aí ele chegou já com isso na cabeça, ele só veio validar. Matheus, eu acho que quando eu faço a reunião e o treinamento separados, o time demora muito mais para voltar a pegar o ritmo de novo. O que você acha da gente fazer num dia só? Falei, claro, ótimo, perfeito, é isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer um dia só, porque você para o time de uma vez só e prepara aquele momento para aquilo ali, para alinhamento de números e para treinamento também. O João falou da semanal, mas a gente tem também a nossa daily, que é diária. A gente tem também a nossa mensal, que, enfim, é mensal no final das contas. A gente vai chegar aqui, né, falando um pouquinho de cada uma delas, né? Beleza, desculpa, fui ansioso. Fui moleque. Errei, fui moleque. Mas o roleplay, o call review, são 2 práticas que precisam ter
toda semana, né? Legal isso aí, tá falando do roleplay, eu até... É comum nas operações que não tem CRM, até mais fácil fazer o roleplay, né? Alguns empresários tipo, tá, mas como é que eu vou fazer o call review se eu não gravo, né? Se eu não tenho CRM. Se não tiver, tá tudo bem, mas olha as outras práticas que tem aqui, né? E outra, se não tem, então acende também a luzinha amarela aí para começar a monitorar essa ligação via VoIP, essa ligação via... Mas Dani, a gente sempre fala que o mundo ideal é ter CRM, é ter tudo. Sim. Mas cara, quem quer dá um jeito, velho. Exatamente. E a gente já fez isso muitas vezes. A gente não tinha uma gravação boa no VoIP, ou não tinha VoIP há algum tempo. Ou a ligação é feita pelo telefone, e aí tem gravador pra gravar. Exatamente, isso que eu ia chegar no assunto. Tem cliente que não tem. Cara, não tem desculpa pra não fazer. Quer gravar pra fazer a dinâmica roleplay? Coloca uma ligação no Viva Voz e grava com outro celular. Tá tudo bem. Não vai fazer, não vai gravar todas as ligações e ter o histórico de tudo? Não vai ter. Mas você vai ter o resultado pra fazer a dinâmica. Então, preciso ter uma ligação pra fazer roleplay. Não preciso ter várias. Uma por semana. A gente fez isso várias vezes, cara. Então não tem desculpa. Então, nessa parte de treinamento, que você vai ficar ali mais ou menos 1 hora, 2 horas com o teu time, você vai fazer, como a gente falou, roleplay ou call review, ou os dois. Você pode fazer o Talcon, que é uma dinâmica que a gente chama, e já comentamos aqui, mas, faz alguém do teu time preparar uma apresentação sobre vendas para treinar esse cara, para desenvolver esse cara, apresentar em público, para ele trazer conteúdo relevante para o restante do time. Então o Talcon é uma boa prática também. O método Kumbuka é uma outra prática que a gente utilizou, e não vou entrar muito a fundo, mas o método Kumbuka é pegar um livro e a gente estudar aquele livro, e de uma maneira muito simples, onde todo mundo lê um capítulo por vez e a gente vai trocando ideias e aprendizados daquele livro. Pode falar. Não, é que tu estava falando do Talcon, né? Eu acredito que um dos papéis do líder é desenvolver outros líderes, né? Exatamente. E no Talcon, você acaba incentivando essas pessoas a, eu posso mais. Eu posso ir muito além, né? Porque daí vem os pares ajudando, vem o líder ajudando ele também a ser protagonista, estudando mais sobre a área, dominando outros movimentos da área, além daquela única tarefa que ele tem no dia, as únicas atividades do dia a dia. Então, para quem pensa em desenvolver líderes na área, o Talcon é sensacional. Até porque dentro do Talcon dá para trazer não só o desenvolvimento da própria posição em apresentar para as pessoas, mas uma das coisas que a gente fez numa operação era essas pessoas fazerem benchmark antes de se apresentarem era feita a integração, e no período de integração era feita a sugestão de fazer o benchmark. Então ela, dentro de 8 a 10 dias, essa pessoa ia ao mercado, entendia sobre a posição dele. Por exemplo, entrou um pré-vendas novo. Então pré-vendas ia até outras empresas que também tinha pré-venda, trocava ideia com pares dessas outras empresas e trazia a visão deles sobre a própria posição. E era muito rico assim o debate. Então a pessoa chegava mais alinhado com o que tinha. Até porque a gente tem uma política, o João já bateu nessa tecla. A gente hoje teve anúncio em stories falando, vaga de pré-vendas aberta, mesmo sem experiência. E isso faz com que a pessoa se engaje pela própria posição, porque ela sabe que, peraí, aqui funciona assim, a gente treina, no mercado também funciona assim. E essa pessoa se desenvolve mais rápido, e acho que cria o gostinho. Com certeza. Cria o gostinho de estudar mais, cria o gostinho de eu quero saber mais, gera o desafio. E a gente já vai monitorando esses caras que estão mais a fim de crescer também na operação. Boa. Lembrei do livro O Líder Coaching. Então esses são algumas das práticas dos treinamentos. Óbvio, se você tiver algum outro treinamento para fazer com o teu time, você pode fazer, mas separa a tua reunião semanal entre números, dados, histórico, trazer consciência para o time, para a operação sobre o que está acontecendo e o que a gente vai fazer na próxima semana, e também para treinar teu time. Uma vez por semana, se não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você tem que parar e dar foco em treinar teu time. O gestor comercial não é só o cara que dá feedback, o gestor comercial não é só o cara que vai parar e olhar para os números. Ele é o cara que também vai desenvolver tecnicamente o seu time.